Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 2 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. O Conselho de Redação da RTP critica as acusações do Ministro da Educação e pede-se à direção que tome uma posição firme. Então, uma reação à entrevista ao jornal Eco, em que Fernando Alexandre acusa a estação televisiva de se comportar no seu pior e descontextualizar as declarações sobre a degradação de residências universitárias. Numa cerimónia em Lisboa, na semana passada, o governante disse que as residências universitárias devem incluir estudantes de vários estratos sociais e que atualmente são preenchidas apenas por, passo a citar, estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos e por isso é que elas se degradam. Fernando Alexandre acusou depois a RTP de descontextualizar a notícia e pediu explicações. O Conselho de Redação do canal considera que a entrevista do governante ao Eco contém afirmações que colocam em causa de forma grave e injustificada o bom nome, o profissionalismo e a idoneidade e a ética de redação e que as declarações de Fernando Alexandre não devem passar sem resposta. Pede por isso à Direção de Informação da RTP que tome uma posição pública firme. Seguimos agora com Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo, protagonistas do último debate na corrida às eleições presidenciais, que ficou marcado por picardias e várias acusações que assentam principalmente nas desconfianças do Almirante sobre o percurso profissional de Marques Mendes. Henrique Gouveia e Melo cola o adversário ao passado empresarial e acusa-o de ter interesses que contagiam a política. Os portugueses têm que decidir quem é que querem meter na presidência da República. Se uma pessoa que basicamente é um lobista e um facilitador de negócios, que leva os seus interesses e outros interesses que nós não sabemos quais são para a presidência, ou se uma pessoa que não tem interesses nenhuns para além de ter servido o país com dedicação durante 45 anos. Isso, no fim, é o que vai estar em causa. Luís Marques Mendes acusa Gouveia e Melo de, por desespero com as sondagens, ter-se tornado uma versão pior do que André Ventura e considera ainda que o Almirante conseguiu arruinar o próprio currículo. O Almirante Gouveia e Melo dilapidou um capital enorme de popularidade, credibilidade e prestígio. Há um ano atrás era das pessoas mais populares, mais prestigiadas, mais credíveis em Portugal. Dilapidou todo este capital e muita gente diz quem o viu e quem o vê é uma desilusão. E em grande medida porquê? Primeiro porque não trouxe nada de novo à política, prometeu uma nova política e cá está a velha política, das insinuações e das suspeições. Não acrescentou caras novas, são as mesmas caras de sempre o que trouxe para a política, não tem experiência governativa. Neste debate, e dada a insatisfação de Gouveia e Melo face aos esclarecimentos de Marques Mendes sobre os 700 mil euros que recebeu da empresa Abreu Advogados, o candidato apoiado pelo PSD afirma que já disse o que tinha para dizer, mas Gouveia e Melo insiste. O senhor é que não é transparente, é opaco. Não sou eu que tenho que lhe dizer as coisas. É o senhor é que tem que justificar o que é que faz na Abreu para ganhar o ordenado que ganha. Sim. Pode ser perfeitamente legal, não é isso? Eu nunca o acusei de ilegalidade. Então... Em termos éticos, é que as suas relações de negócios... Sim. Mas que negócio? Desculpe, que negócio em concreto? Dê um exemplo, um único. Não precisa ser dois, um único. Não dê. Dê um exemplo. Não vá por esse mantra. Não, vou. Eu não vou responder isso. Senhor Almirante, porque não. É a sua obrigação ser transparente, não é a minha torná-lo transparente. Olha. O clima entre os dois candidatos aqueceu também no que toca às propostas para a juventude, com Gouveia e Melo a ser contundente. O Dr. Luís Marques Mendes fala sobre coisas redondas e dá ideias que parecem-me ideias fabulosas, como, por exemplo, para a juventude, para os problemas da juventude, vou pôr... Não acho importante. Não acho importante. Não, acho isso completamente ridículo. Desculpe lá dizer-lhe isto assim na cara. Porque o senhor não tem sensibilidade para a juventude. Não tenho sensibilidade. Nenhuma. Nenhuma. Sob experiência de fazer coisas e de resolver problemas, o senhor não se mete comigo. Pode ter a certeza absoluta. São problemas de politiquices e disto, que é facilitadores. Isso o senhor mete-se comigo à vontade. O senhor não conseguiu dar um único exemplo esta noite. Nenhum exemplo. Um debate em que Marques Mendes acusou ainda Gouveia e Melo de se caracterizar por zigue-zagues. Foi este o último frente a frente para as eleições presidenciais que estão marcadas para o dia 18 de janeiro.
António Filipe concorda com a decisão do Tribunal sobre os cartazes de André Ventura. O Tribunal Cível de Lisboa deu razão aos queixosos e assim Ventura tem 24 horas para retirar os cartazes. Se não cumprir este prazo, incorre numa multa de 2.500 euros por dia e por cada cartaz que não seja retirado. André Ventura diz que não se arrepende e admite recorrer da decisão. Já António Filipe sublinha que os cartazes de Ventura são condenáveis. O meu combate com o candidato André Ventura não é no plano judicial, é no plano político e, portanto, obviamente que acho que aqueles cartazes são absolutamente condenáveis, mas é uma decisão judicial e que o próprio terá de cumprir. Em Palmela, António Filipe clarificou alguns dos pontos que tem na agenda para o país. A necessidade de valorização das carreiras e o combate a um país de baixos salários, ou seja, uma das mensagens-chave que tenho passado aos trabalhadores é a necessidade de haver um aumento geral dos salários que permita não só fazer face ao aumento do custo de vida, mas corrigir, de certa maneira, a enorme desigualdade de distribuição de rendimentos que existe no nosso país, para além, obviamente, do pacote laboral estar presente. Ou seja, temos uma legislação que já é muito desfavorável aos trabalhadores, ao contrário do que afirmou a Ministra do Trabalho, e a perspectiva do pacote laboral piora muito a situação dos trabalhadores. António Filipe, candidato apoiado pela CDU, deixa duras críticas ao pacote laboral do governo e reforça quem muito prejudica os trabalhadores. Falamos agora do caso Spinum Viva. A comunicação social foi proibida de aceder à averiguação preventiva que envolve Luís Montenegro. Nem os jornalistas podem aceder, nem ninguém. O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal diz que o caso está em sigilo absoluto e, por isso, a documentação não pode ser acedida por terceiros. Rui Cardoso justifica com o facto de não ter sido aberto nenhum inquérito que o retirasse dessa condição. O diretor do DCAP sublinha que o dever de sigilo se mantém, mesmo após o encerramento da averiguação preventiva. Seguimos com a Polícia Judiciária que devolveu ao FBI a investigação sobre o homicídio de Nuno Loureiro e o ataque na Universidade de Brown. É uma notícia avançada pela CNN Portugal. A Polícia Portuguesa não encontrou, pelas diligências feitas no país, indícios que justifiquem um sentimento de ódio por parte de Cláudio Valente, o suspeito destes dois crimes. A PJ tem a convicção de que as causas dos homicídios podem ser encontradas nos Estados Unidos. Falamos ainda de futebol, o do Benfica, que recebeu o Famalicão no Estádio da Luz e venceu por 1-0. O único gol da partida foi marcado ainda na primeira parte, aos 34 minutos, por Pavlidis, um gol de penalti depois de uma falta sobre Otamendi. Na análise no final da partida, José Mourinho enaltece várias qualidades do Benfica: rigor, trabalho, humildade, mas talento, diz o técnico, houve pouco. Não uma vitória do talento e da beleza de jogo que já tivemos neste último mês, em que fizemos grandes jogos, mas uma vitória do trabalho, da organização defensiva, do rigor, da humildade, contra uma equipa que é a primeira vez que perde fora de casa, contra uma equipa que é a primeira vez que não faz gol fora de casa, portanto contra uma equipa boa, com jogadores bons. Mas, como eu dizia, vitória merecida. Se alguém podia ter feito mais golos, éramos nós, apesar de não termos feito um grande jogo ofensivamente, mas se alguém teve mais um par de grandes oportunidades, fomos nós. Do lado do Famalicão, o técnico Hugo Oliveira lamenta o resultado, mas diz que a equipa que dirige soube bater-se durante a partida. E esta é a realidade. O Benfica ganhou 1-0 com um penalti. O jogo foi equilibrado, competitivo, não foi tão bem jogado quanto deveria ser, mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Não foi tão bonito, não foi tão aberto, porque o Famalicão bate-se e bateu-se também do ponto de vista tático, com um clube como o Benfica, um clube grande, um clube gigante que luta para ser campeão, e nós trabalhamos todos os dias para ser melhores do ponto de vista técnico, para ser melhores também do ponto de vista tático, para chegarmos a este jogo e nos conseguirmos bater, e para ser também melhores do ponto de vista psicológico, para conseguir lidar com tudo isto que se vive neste momento no futebol português. O Benfica conquista desta forma 3 pontos. A equipa volta a jogar no domingo, dia 28, contra o Sporting de Braga. Mas antes, esta segunda-feira foi a vez de o Futebol Clube do Porto entrar em campo e foi a vencer o Alverca por 3-0. O Porto abriu o marcador com Borja Sainz aos 29 minutos. Já na segunda parte, Alan Varela aumentou a vantagem para 2-0. O resultado final terminou nos 3-0 após novo gol de Borja Sainz, o espanhol a avisar na partida. No final do encontro, o técnico dos Dragões, Francesco Farioli, considerou que a equipa teve um desempenho favorável. Eu acho que, no geral, a compreensão do momento
a capacidade de atacar contra um bloco baixo, novamente numa partida que não era fácil de jogar, e tentar combinar, como gostaríamos de fazer. Na segunda parte, conseguimos jogar muito bem. Nós descobrimos, novamente, os nossos momentos para entrar na área, para atacar, às vezes em combinação, às vezes com alguns cruzamentos antecipados. Então, eu acho que o jogo foi bem jogado. Foram declarações de Francesco Farioli, o treinador do Porto, à Sport TV. Do lado do Alverca, o treinador Custódio Castro ficou surpreendido com o resultado. O equilíbrio foi claro, ou seja, na primeira parte um pouco mais jogada no nosso meio campo, mas com boas transições, em que não há muitas oportunidades, mas nós acabamos por ter também uma muito boa oportunidade depois de sofrer o 1-0, e uma segunda parte, eu penso, o Porto com mais bola, gostou-nos de ser tão rigorosos e agressivos naquilo que era a proteção do espaço interior e o jogo do Porto sobre o terceiro homem, e naturalmente com os golos foi-se perdendo alguma energia, mas sabemos que os jogos são difíceis, nós tentamos tudo e tentamos ser competitivos como sempre, e penso que o fomos. Acho que 3-0 é um pouco exagerado. O Futebol Clube do Porto mantém-se assim na liderança do campeonato, volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro, recebe o Aves no Estádio do Dragão. É notícia de fecho neste jornal das 2 da manhã. A informação fica por aqui, mas está de regresso já daqui a pouco às 2h30 com a síntese de notícias.